Olá, meus amigos e irmãos, a paz de Cristo. Aqui quem vos fala é o pastor Oséias Guedes. E eu gostaria hoje de mencionar um estudo juntamente com você, de analisar a respeito do pecado. E o nosso tema hoje é Vencendo o Pecado. Então, eu gostaria que você pegasse papel e caneta e também a sua Bíblia em mãos, para nós então estudarmos sobre esse tema muito interessante, muito importante para a nossa vida espiritual. Sobre o tema que vamos falar, é preciso, primeiro, que conceitue-se o que é pecado, para então nós entendermos as suas consequências. Nós vemos que a palavra pecado, ela significa transgressão contra a lei de Deus. É o que está escrito lá em 1 João, no capítulo 3 e o versículo 4. Se você tiver a sua Bíblia, abra agora, por favor. Em primeira epístola de João, no capítulo 3 e versículo 4, a Bíblia diz assim que todo aquele que peca transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei de Deus. Então nós vemos que, em primeiro lugar, um conceito de pecado é transgressão da lei de Deus. Um outro conceito também, podemos dizer que pecado é rebelião. Pecado é errar o alvo, pecado é andar em desacordo com os princípios divinos, em desacordo com a palavra de Deus. Nós veremos que Lúcifer, ele se rebelou contra Deus. Daí vem a origem do pecado como rebelião, o conceito de pecado como rebelião. Pecado é errar o alvo, pecado é andar em desacordo com os princípios divinos. Guarde bem este conceito para então nós podermos estudar um pouco mais a fundo a respeito do pecado, suas consequências, né, e o remédio para o pecado. Sabendo então o conceito de pecado, nós vamos passar então para a origem do pecado. Como se originou o pecado? Nós vemos que o pecado originou-se no coração de Lúcifer, quando ele tentou orgulhosamente ser igual a Deus. Quando nós lemos lá em Ezequiel, no capítulo 28, versículo 13 ao versículo 15, nós temos essa ideia, quando a palavra do Senhor diz assim, abra sua Bíblia agora, se você estiver com ela aí, no livro de Ezequiel, no capítulo 28, o versículo 13 ao versículo 15, nos revela, né, que Lúcifer não estava satisfeito em ser querubim ungido para proteger, formoso e sábio, que habitava entre pedras preciosas no Éden, jardim de Deus. Veja bem, estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a zafira, o carbúnculo, a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que fostes criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus. No brilho das pedras andavas. Perfeito eras no teu caminho desde o dia em que foste criado até o dia que se achou iniquidade em ti. Então nós vemos, meus queridos, que por rebelião, por egoísmo, Satanás foi destituído, Lúcifer foi destituído do céu, foi expulso do céu, e ele levou consigo uma grande parte dos anjos do céu. Quando nós lemos lá também em Apocalipse, capítulo 12, e o versículo 9, se você puder, abra a sua Bíblia, Apocalipse no capítulo 12 e o versículo 9, diz assim a palavra do Senhor: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Eu vejo que o pecado, então, ele originou, não foi do homem. O pecado não teve origem no ser humano, no homem, mas o pecado teve origem em Lúcifer, no diabo, por tentar orgulhosamente, né, por egoísmo, rebelião, ele querer ser igual a Deus, ele querer passar, né, da, 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 do que somente ele era.
Então eu vejo que por sua rebelião, pelo seu egoísmo, ele foi destituído, expulso do céu, com as partes dos anjos do céu. E para fixar em nossa mente, temos que ter a seguinte ideia, que a origem do pecado não estava no homem, mas a origem do pecado veio de Lúcifer, quem tentou orgulhosamente ser igual a Deus. E sobre a queda do homem, nós vemos que, destituído de todos os privilégios celestiais, né, Satanás ele achou no homem a obra-prima de Deus. Né? A obra-prima de Deus era o homem. A maneira de Satanás vingar-se do Criador, então, era atingir o homem. Dessa forma, ele arquitetou um plano para levar Adão e Eva a desobedecer à ordem divina e dar ouvidos às suas palavras enganosas. Eu vejo lá em Romanos, capítulo 5, versículo 12, que diz assim: portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E eu vejo lá em Gênesis capítulo 3 a narrativa da queda do homem, do pecado, o homem sendo atingido pelo pecado, com o engano de Lúcifer. Eu gostaria de ler esta narrativa juntamente com você. Quero que você pegue a sua Bíblia agora, abra em Gênesis no capítulo 3. Gênesis no capítulo 3 e acompanhe conosco esta narrativa. Diz assim sobre a queda do homem: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dela não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que o dia em que dela comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e também deu ao seu marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor à mulher: que é isso que fizestes? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás do pó da terra os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E a Adão disse: visto que atendestes à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara que não comesse, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela fostes formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. E deu ao homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu.
Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem se tornou como de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e come e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. Amém? Então, esta é a narrativa da queda do homem. Esta é a narrativa da queda do homem. O princípio fundamental do pecado é o egoísmo e a rebelião. Na queda, o diabo apelou para tudo que podia despertar o egoísmo e rebelião em Adão e Eva. Eles acreditaram na mentira de que seriam iguais a Deus, possuindo todo o conhecimento. Dessa forma, entrou o pecado no mundo. Deus dotou o homem da capacidade de escolha. Deus plantou aquela árvore no Éden e proibiu o casal de saborear o seu fruto. Deus estava dando ao homem a possibilidade de servi-lo espontaneamente, escolhendo obedecer às ordens dadas por ele. Eu quero dizer para você que a vontade de Deus era que Adão escolhesse o melhor. Deus sempre deixa a escolha de obedecê-lo ou não, isso fica a critério do homem. E nós vemos então que por engano da serpente, por engano de Satanás, por vingança do diabo, ele se vingou de Deus usando o homem, mentindo para o homem. E daí então foi a queda do homem e o homem se tornou a partir de aí pecador, porque desobedeceu, se rebelou contra Deus, desobedeceu uma ordem de Deus. Então esta é a narrativa da queda do homem. Este é o momento que entra o pecado no homem, o pecado no mundo. É o momento que o homem peca. Nós vamos passar agora para a universalidade do pecado. É preciso entender a universalidade do pecado e o efeito disso na raça humana. Nós lemos aqui em Romanos 5, versículo 12, né, que pelo primeiro homem entrou o pecado no mundo, que foi Adão, e nós vemos que desde então, né, o homem é tão somente responsável pelos atos pecaminosos que atingem a humanidade, que atingem as famílias, que atingem todo mundo até os dias de hoje, né? As consequências dos atos pecaminosos de Adão e sua família até hoje atingem a humanidade. Eu vejo que o pecado ele é responsável por toda a miséria e destruição humana. E às vezes as pessoas perguntam, ou até se questionam, né? E jogam a culpa em Deus de o mundo estar em tanta desolação, em tanta miséria, em tanta fome, o mundo está sendo destruído, mas esquecem de ver, de analisar que o mundo está sendo destruído pelo próprio homem. Porque Deus criou tudo perfeito e desde que entrou o pecado no mundo, então toda a miséria e destruição humana é tão somente responsabilidade do pecado do homem, do pecado que entra através do homem. E nós vemos lá em Romanos 3, versículo 23, se você tiver a sua Bíblia, abre comigo aí, Romanos 3, 23, somente duas palavras assim da frase que diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então nós vemos também lá em Eclesiastes, no capítulo 7 e o versículo 20, né, que diz que não há justo sobre a terra. Não há um justo sobre a terra. Né? E ainda para completar, Romanos 6, 23 diz que o salário do pecado é a morte. Ou seja, o pagamento para quem peca é a morte. O efeito do pecado na vida do homem, ele traz a consequência de morte. Então, meus queridos, nós vemos que as consequências dos atos pecaminosos de Adão e sua família, que atingem a humanidade até hoje, né? O pecado é responsável por toda a miséria e condenação humana, o pecado do homem, né? E que você guarde isso. Nós vamos ver posteriormente, né, a respeito das consequências do pecado, mas já adiantando, né, que o salário do pecado é a morte. E então isso se estendeu a toda a humanidade.
E hoje você e eu, nós não podemos colocar a culpa em Deus, que o mundo está em desolação porque Deus quer, que o mundo está ruim porque Deus quer, que as coisas estão ruins, as pessoas estão em miséria, passando fome, existem guerras, existem terremotos, maremotos, porém devemos entender que a culpa disso tudo não é de Deus. A culpa disso tudo é do próprio homem, a qual deu lugar ao pecado, e o pecado vem atingindo a humanidade dia após dia. Então essa é a universalidade do pecado, né? Pelo primeiro homem entrou o pecado no mundo, e a Bíblia diz, Romanos 3:23, como nós lemos, que todos pecaram. Todos nós somos pecadores. Quem diz que não é pecador é mentiroso. Nós vemos em Eclesiastes 7:10 que o sábio escreveu, não há justo sobre a terra, não há justo sobre a terra. Todos nós somos pecadores. Esse é o conceito de universalidade do pecado. Então vamos ver agora que o pecado tem as suas consequências. Eu vejo em Romanos 3:23 a palavra dizendo que porque o salário do pecado é a morte. Abra sua Bíblia em Romanos 3:23 e confira comigo. Diz, porque o salário do pecado é a morte. Nós vemos que a natureza pecaminosa, ela traz várias consequências na vida do homem. Ela leva o ser humano, inclusive, a ser escravo dos vícios, do ódio, da mentira, do homicídio, etc., né? Além de trazer muitos outros julgamentos, condenações, culpas, morte na vida do ser humano. Mas eu gostaria de falar agora para vocês sobre esse tipo de morte, porque o salário, o pagamento do pecado é a morte, como está em Romanos 3:23. Mas que tipo de morte seria essa? Nós vemos que, para o nosso estudo, nós temos 3 tipos de morte. Eu quero falar da morte física, né? Eu vejo que Adão, ele não morreu imediatamente quando ele desobedeceu e comeu ali o fruto. Ele não morreu fisicamente a partir daquele momento, mas ele ficou então sujeito à morte física. Porque, na verdade, o homem, ele foi criado para viver eternamente. Ele não foi criado para morrer, mas depois que ele desobedeceu a Deus e pecou, ele ficou sujeito à morte física. Se você ler lá em Gênesis, no capítulo 2, o versículo 17, se você puder abrir a sua Bíblia, abra aí comigo, Gênesis capítulo 2, o versículo 17, logo no comecinho da Bíblia Sagrada. Diz assim a palavra do Senhor, Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então nós vemos aqui, a sentença foi cumprida, o homem não morreu imediatamente, mas nós vemos que ele ficou sujeito à morte física, e esse é o primeiro tipo de morte como consequência do pecado. O salário do pecado é a morte. Que morte? Morte física. E que outro tipo de morte nós podemos citar também? A morte espiritual. Essa morte ela é entendida como separação entre Deus e o homem. Sim, quando o homem pecou, ele não morreu imediatamente fisicamente, mas ficou sujeito à morte física. Mas houve a separação entre Deus e o homem quando ele pecou. Isso é chamado de morte espiritual. Quando você peca, quando você erra, ou se está em pecado, se está em erro, existe uma separação entre você e Deus que se chama pecado. Essa seria a morte espiritual. Morte é separação. Morte física, separação do corpo físico. Morte espiritual, separação do espírito, separação do homem com Deus. Então eu vejo, expressando bem a respeito da morte espiritual, lá em Efésios, no capítulo 2, e o versículo 1, se você puder abrir a sua Bíblia comigo, lá na Epístola aos Efésios, no capítulo 2, e o versículo 1, a palavra do Senhor diz assim, capítulo 2, o versículo 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Veja bem, ele, Jesus, vos deu vida, estando vocês mortos nos vossos delitos e pecados. Então, o pecado mata o homem, mata espiritualmente. Mata espiritualmente. Essa é a noção que nós temos de morte espiritual. E, além da morte espiritual, eu vejo também como consequência
da morte espiritual uma segunda morte, ou também chamado de morte eterna. Lá em Apocalipse nós chamado de morte, segunda morte. Seria a condenação eterna. E essa morte, veja lá em Apocalipse 20, versículo 6, para nós tirarmos todas as dúvidas. Apocalipse 20, versículo 6, diz a respeito dessa segunda morte. 20, versículo 6, diz assim, a palavra do Senhor diz assim, versículo 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Novamente, eu vou ler. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Que segunda morte seria essa? A condenação eterna. A condenação eterna. Essa seria a segunda morte. Então, quando a Bíblia diz que o salário do pecado, o pagamento do pecado é a morte, está dizendo desses três tipos de morte. A morte física, a morte espiritual e a morte eterna. Fisicamente existe separação do corpo, a morte espiritual existe separação entre Deus e o homem, e a morte eterna, o homem seria condenado, né, a sofrer eternamente as consequências no inferno. Então, por isso, dizer que o salário do pecado é a morte física, espiritual e eterna, tá certo? E a pergunta que nós fazemos diante de toda essa problemática do pecado é a seguinte: é possível alcançar vitória sobre o pecado? Porque o tema do nosso estudo hoje é vencendo o pecado. E é possível alcançar vitória sobre o pecado? Eu digo a você que é possível alcançar vitória sobre o pecado. Sim, e existe remédio para o pecado. E qual seria esse remédio? Eu venho trazer aqui pelo menos três passos que nós devemos dar para vencer o pecado, para ser curado do pecado. Em primeiro lugar, nós precisamos nos arrepender. Então eu coloquei aqui arrepender-se. Em primeiro lugar, nós devemos arrepender para ser perdoados, ser redimidos dos pecados. Se você ler lá em Atos, capítulo 2, versículo 38, vamos ler juntos. Pega a sua Bíblia, Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2, o versículo 38. Vamos ver o que a palavra do Senhor diz a respeito de arrependimento. Atos, no capítulo 2, o versículo 38. Diz assim a palavra do Senhor. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para remissão dos vossos pecados. Novamente, vou ler junto com você. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para remissão de vossos pecados. Então, o primeiro passo que nós temos, o primeiro remédio que nós temos para ser curado do pecado é arrepender-se. É arrepender-se. E quero dizer para você que arrependimento não é simplesmente tristeza pelo pecado cometido, mas é a mudança de mente e de coração, né? Eu vejo também que um segundo remédio seria a confissão dos pecados. A confissão. Confessar é admitir o erro, você confessá-lo com a própria boca. É contar para Deus as suas falhas e pedir perdão. Isso é confessar. E o segundo remédio para o pecado, para solucionar o problema do pecado, seria a confissão. Se eu ler lá em Romanos, no capítulo 10, vamos abrir em Romanos, abra você também a sua Bíblia, vamos lá em Romanos, no capítulo 10, Romanos, no capítulo 10, e o versículo 9 e o versículo 10. Romanos 10, versículo 9 e 10, diz assim: se com tua boca confessares, veja bem, se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então é preciso confessar também
para nós termos vitória sobre o pecado, precisamos confessar. Nós vimos que, em primeiro lugar, nós precisamos nos arrepender do pecado. Nós precisamos, então, agora confessar o pecado. Se eu ler lá em 1 João, capítulo 1, versículo 9, abre aí, 1 João, no capítulo 1 e o versículo 9, a Bíblia diz assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E ainda lá em 1 João, capítulo 1, versículo 7, né, a palavra do Senhor ainda diz assim, completando, né? O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, meu querido, é preciso confessar. Se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados. E eu vejo também um terceiro passo, um outro remédio para o pecado, né? Que é deixar o pecado. Sim, deixar o pecado. Porque não adianta você se arrepender do pecado, confessar o teu pecado a Deus, mas você não deixar de praticar o erro, o pecado. Então, remédio para o pecado é preciso deixar o pecado. Eu vejo lá em João no capítulo 8, né, em versículo 11, se você puder abrir, abra, né? Quando Jesus estava ali com aquela mulher pecadora, adúltera, que aqueles homens trouxeram, né, os sacerdotes religiosos trouxeram e disseram a Jesus que ela deveria ser apedrejada, estavam acusando aquela mulher de adultério e ela deveria ser apedrejada, segundo a lei de Moisés, e realmente ela deveria ser apedrejada, mas eu vejo então Jesus dizendo àqueles homens, aquele que tiver pecado, não, que atire a primeira pedra, e todos eles foram embora, porque a consciência, né, falou mais alto, e todos eram pecadores. E eu vejo então Jesus e aquela mulher, e Jesus vira para ela: de onde estão os teus acusadores? E ela diz: nenhum deles me acusaram, Senhor. E Jesus disse: nem eu te acuso, vai e não peques mais. Veja bem essa palavra, vai e não peques mais. Então, Jesus deixa expresso o que aquela mulher deveria deixar o pecado. Ela deveria ir, ela foi perdoada, ela deveria ir e deixar o pecado. Assim também nós devemos fazer. Deixar o pecado, abandonar o pecado, não continuar na prática do erro, tá bom? E eu vejo que aos que querem arrepender-se, aos que querem confessar e deixar o pecado, veja bem, você tem que cumprir esses 3 passos para ter o remédio para o pecado. Você precisa cumprir essas 3 etapas: arrepender-se, confessar e deixar o pecado. Eu vejo que Deus prometeu, né, perdoar o pecado e nunca mais lembrar dele. Deus prometeu perdoar o pecador e nunca mais lembrar do pecado. Eu vejo lá em Isaías 43, versículo 25, uma palavra tremenda, uma palavra maravilhosa que vem aos nossos corações agora nesse estudo, para o término desse estudo, né? Eu vejo Deus dizendo assim: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim e dos teus pecados não me lembro mais. Então nós vemos que existe uma esperança para o homem. Diante de toda a problemática, diante de tudo isso, né, diante de toda essa doença que se chama pecado, essa lepra que se chama pecado, nós vemos que existe cura, que existe remédio. E se você hoje está em pecado ou vive em pecado e não consegue deixar o pecado, eu quero que você agora medite nessa palavra, o Senhor dizendo, né, que ele mesmo apaga as suas transgressões e ele dos teus pecados ele não se lembra mais. Então você precisa seguir os 3 passos de arrepender-se, confessar a Deus o seu pecado e deixar para trás o seu pecado, porque o Senhor dos teus pecados ele não se lembrará mais. Que Deus em Cristo te abençoe e espero você no próximo estudo e que você possa meditar nessa palavra, você possa tomar esse estudo mais profundamente, ler os versículos mais atentamente, volte novamente a este vídeo, comece novamente desde o início analisando a palavra do Senhor, amém? Você será edificado espiritualmente. E se você gostou desse estudo, né, eu quero pedir a você que dê um like se você gostou do vídeo,
você ative aí o sininho, né? Se inscreva no nosso canal para ter acesso a conteúdos de teologia e estudos bíblicos. Ative aí o sininho para receber as notificações sempre que a gente postar um vídeo novo, uma matéria nova, um conteúdo novo, você vai ter acesso, tá bom? E que Deus em Cristo te abençoe. Não esqueça de se inscrever no nosso canal. Amém. Deus abençoe a sua vida poderosamente.